Leitura bíblica diária, Números 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, nos primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa e seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, o seu tempo determinado, a celebrareis segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os ritos celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel, celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer oferta ao Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós e entre vossas gerações forem imundos por tocar ao corpo morto e achar-se na jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, à tarde, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã. E dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa é celebrado. A celebração. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta ao Senhor em seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o rito, assim celebrará um mesmo estatuto. Haverá por vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. No segundo dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estavam sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Assim era contínua, uma nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem alcançava sobre a tenda dos filhos de Israel, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel alojavam e não partiam, e alcançando-se elas partiam. Segundo ordenara o Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam.
cumpriam o seu dever para o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés.